Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa igreja para trazer culto aos vossos lares. Neste momento nós iremos fazer uma oração e logo após iremos cantar alguns hinos em adoração ao nome do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oh meu Deus, nessa hora de oração nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez pelas tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, oh Senhor, por tudo que tens feito por nós, meu Pai. Te agradecer pela tua salvação, te agradecer pelo teu amor, meu Pai, pelas tuas misericórdias e por mais um dia, Senhor, nos dar a oportunidade de estarmos aqui novamente, Senhor, te adorando. Oh, Senhor, nesta hora de oração, eu quero te pedir, Senhor, que visite, Senhor, os lares de cada um dos irmãos que já nos estão nos assistindo, que irão nos assistir, Senhor. Oh, Senhor, toca no coração de cada um deles, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa, Senhor, estar indo de encontro a cada um deles, Senhor, nesta noite, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, levando, Pai, este culto aos lares dos nossos irmãos, dos nossos amigos, Senhor, que estão neste momento nos assistindo, meu Pai. Derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e receba, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. É isso que nós te pedimos nesta hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar. Sejas meu universo, quero dar-te só um pouco do meu tempo.
Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Seu choro não é em vão, se o Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre.
Saúdo a todos com a paz do Senhor, uma boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui juntos, louvando o nome do Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor e também ouvindo a palavra do Senhor. Nesta semana, nós estamos durante toda a semana em uma campanha de oração em favor do nosso país, pedindo a Deus que venha dar sabedoria aos nossos governantes, pedindo ao Senhor que venha nos dar saúde, que o Senhor também dê saúde a todos os nossos irmãos brasileiros. Também temos orado, pedindo ao Senhor que venha abençoar os empresários, lhes dando graça, lhes dando condições para que também eles possam manter os seus funcionários, os seus colaboradores, e assim, tanto eles quanto aqueles que dependem do trabalho, de prestar o seu serviço para levar o pão de cada dia para casa, que todos estes sejam ajudados pelo Senhor. E nós cremos que Deus, Ele responde a oração da Igreja do Senhor. Não somos somente nós que temos orado por nossa nação, mas tantas outras denominações, tantas outras chamadas igrejas, não é? Mas a Igreja de Cristo é uma só, aquela que é lavada, remida, purificada no sangue do Senhor Jesus. Toda a Igreja do Senhor tem orado e nós cremos que Deus já tem respondido às nossas orações e dentro em breve todas as coisas chegam ao seu lugar, pois sabemos que Deus é aquele que nos escolheu, nos separou para sermos o seu povo, para sermos a sua igreja, para diante dele intercedermos uns pelos outros, para que assim a bênção do Senhor possa alcançar a nossa nação, e também não orando apenas por nossa nação, mas por tantas outras nações que têm enfrentado o mesmo problema, a mesma dificuldade que nós também temos enfrentado. Nós cremos na provisão de Deus, no cuidado de Deus, e é por isso que nós temos estabelecido, esta semana, como em outras semanas também, estabelecemos semanas de oração para orarmos e buscarmos a face do Senhor. Sabemos que em tempos difíceis, tempos de crise, só há uma saída para nós: confiarmos e esperarmos no agir e no mover de Deus. Que todos os irmãos, toda a nossa igreja, como também aqueles que têm nos assistido, que todos possam ser participantes desta oração. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo de número 11 ao versículo de número 24. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 11 ao versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se,
foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez na Tua presença, em oração, nos dirigimos a Ti. Neste momento, agradecidos a Ti por esta oportunidade, agradecidos a Ti por nossa salvação, agradecidos a Ti por Teu cuidado, por Tua bênção, em favor de cada um de nós, ó Pai. Nós somos agradecidos a Ti. Reconhecemos que não somos dignos, mas isto é o resultado do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor para conosco. Nesta hora, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo venha nos dar compreensão e entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine nesta noite, que a Tua palavra entre no nosso coração e que possamos nós sermos edificados, fortalecidos, consolados e exortados por Tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos assim agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, nós lemos este texto e esta parábola é muito conhecida e conhecida como a parábola do filho pródigo. E a palavra do Senhor nos fala então a respeito deste homem que tinha 2 filhos, naturalmente o mais velho e o mais novo. E aquele filho mais novo, talvez por não querer mais estar debaixo da orientação, das determinações do pai, de estar debaixo das ordenanças de seu pai, ele quis então sair da sua casa, sair da casa do seu pai e quis viver a sua vida. Como nós costumamos brincar e dizer, cresceu um pouquinho, achou que já era dono do nariz e poderia viver a sua vida do jeito que ele queria. Como também costumamos dizer, aonde o nariz apontasse era o lugar que ele ia ir. E assim dá-se então esta parábola que o Senhor Jesus conta aos seus discípulos, dentro deste contexto. Mas se na casa do Pai nós devemos obediência, devemos ter que fazer aquilo que o nosso Pai nos determina, nos orienta e coloca como regra para nós. Por outro lado, na casa do Pai nós somos honrados, nós temos o privilégio de termos tudo aquilo que nós precisamos na casa do Pai. Na casa do Pai há sempre provisão, na casa do Pai há sempre cuidado, na casa do Pai há sempre um lugar aconchegante a todos nós. E ao contrário disto, se na casa do Pai nós somos honrados, se na casa do Pai nós temos provisão, temos todo este cuidado do Pai, longe da casa do Pai acontece ao contrário. Nós vamos ser desonrados, nós não teremos provisão, nós não teremos nenhum cuidado, pois estamos longe do Pai. Longe da casa do Pai, o que nos resta é sermos desonrados e humilhados. E é dentro deste contexto que o Senhor Jesus narra esta parábola para nos trazer alguns ensinos, e alguns destes ensinos ou alguns pontos daquilo que Jesus quis ensinar aos seus discípulos e naturalmente também nos ensinar, pois ele deixou isso escrito para nós como meio de exortação
exortação, como meio de instrução, também nesta noite o Senhor, Ele vai falar ainda ao nosso coração. E nós vamos observar aqui alguns detalhes que nós precisamos assim fazer. No versículo de número 12, diz a palavra do Senhor que aquele filho, então, ele chega perto do seu pai e ele pede a parte da fazenda, a sua herança ao pai. Nós sabemos que direito à herança nós temos somente depois da morte dos nossos pais. Quando alguém chega e pede a parte da herança que lhe pertence, na realidade, este jovem, ele está desejando a morte do seu pai. Esse filho deseja a morte do seu pai. Em outras palavras, era como se ele dissesse: pai, para mim pouco importa a sua vida. O que eu quero é que o Senhor me dê aquilo que me pertence, aquilo que é a minha parte. Na realidade, aquele jovem ainda não tinha direito, porque o seu pai não havia falecido, o seu pai ainda não havia morrido, mas o pai, ele não se importou com aquela condição, o pai não se importou com o sentimento ou a falta de um sentimento de afeto do seu filho para com ele. O pai, então, ele reparte a fazenda e ele dá o dinheiro àquele jovem. E diz a palavra do Senhor, o versículo seguinte, o versículo de número 13, que alguns dias depois, aquele filho mais novo, ele pega tudo aquilo que o seu pai lhe deu, tudo aquilo que, entre aspas, lhe era de direito, como parte da herança, como parte da sua fazenda, ele sai e vai para uma terra longínqua. E lá, nesta terra, diz a palavra do Senhor que ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Ele desperdiçou, esbanjou, usou de maneira irresponsável. Ele usou aquele dinheiro, aquela riqueza com que ele tinha saído da casa do pai, de uma maneira errada. Ele não pegou aquele dinheiro e aplicou e granjeou com aquele dinheiro, mas antes ele desperdiçou tudo, usou, como disse, de maneira irresponsável, usou de maneira errada, porque a maneira que ele começou a viver naquela cidade, naquela terra distante da casa de seu pai, ele viveu de uma maneira dissoluta, de uma maneira irresponsável, ele viveu com libertinagem, ele viveu sem regras, né? Viver dissolutamente é viver desregradamente, ou seja, nenhuma daquelas regras que havia na casa do pai, ele agora observava, agora ele vivia do jeito que ele achava que deveria viver, do jeito que as pessoas ofereciam a ele para que ele pudesse viver, para que ele pudesse desfrutar, entre aspas, daquilo que até então na casa do pai ele nunca havia, entre aspas, desfrutado. Na realidade, o que ele começou a fazer é gastar tudo e a perder tudo aquilo que ele tinha. E diz a palavra do Senhor que logo em seguida, o versículo de número 14, aqui o Senhor Jesus já começa a falar dando uma sequência a esta parábola. E depois dele ter então pedido a parte da fazenda, o pai ter lhe entregue a parte da fazenda, alguns dias depois ele sai e de uma maneira dissoluta ele gasta tudo, ele irresponsavelmente ele acaba com aquele dinheiro, com aquela riqueza que ele havia saído da casa do seu pai. Todas as posses que ele saiu da casa do pai, agora ele já não tinha nenhuma dessas posses mais. E depois de haver gastado tudo, quando ele não tinha mais nada, aquele jovem então começa a padecer necessidade, a sofrer necessidades. É exatamente isso que diz o versículo de número 14. E havendo ele gastado tudo,
houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Como se não bastasse ele ter gastado tudo, mas diz a palavra do Senhor que também houve uma fome naquela cidade. Começou a acontecer aquilo que não era comum até então, naqueles dias, talvez vivendo eles, tanto aquela cidade como ele, também na casa do seu pai, acostumado a viver com abundância, agora começou a haver fome na cidade e agora ele já não tinha mais recursos para, de alguma maneira, comprar alimento para si, vestimenta para si. Ele agora começa a sofrer por não ter mais nada. E quando isso então acontece, ele vai procurar então um serviço, ele vai procurar alguém que lhe dê um trabalho, mas esse trabalho não visava receber um salário, este trabalho visava apenas a sua sobrevivência, visava apenas ele ter com que se alimentar. E dentro desta parábola, dentro deste contexto, nós vamos então começar a observar que este jovem agora ele começa a ser humilhado, porque um judeu agora vai trabalhar para um gentio, e trabalhando para um gentio, apacentando porcos. Um judeu trabalhar para um gentio era humilhante. Um judeu apacentar porcos, mais humilhante ainda. Um judeu trabalhar para um gentio, eles não aceitavam, eles não tinham, dentro da sua cultura, eles não conseguiam administrar isso, porque eles estavam acostumados a receber o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a bênção de Deus. Eles normalmente, eles só trabalhavam para outros povos somente quando Deus enviava castigo sobre o povo, e então eles iam como escravo para outras nações, e ali eles serviam aos homens, aos príncipes e aos homens de posses daqueles lugares para onde eles iam como escravos, mas dentro de uma naturalidade, sem haver este castigo, esta repreensão da parte de Deus. Eles eram acostumados então que os gentios, os povos de outras nações aqui, trabalhassem para eles e não eles trabalhar para outros povos. E a outra questão é que eles também não cuidavam de porcos, não apacentavam porcos. Porcos eram para os judeus um animal imundo, não era um animal próprio para nenhum tipo de alimentação, nenhum tipo de criação dos judeus. Os porcos eram animais impuros e eles não se contaminavam com os porcos, não criavam porcos, não tinha o hábito de ter criação de porcos. Então nós vamos entender dentro desta parábola a humilhação deste jovem. Agora ele começa a passar necessidade e ele vai buscar refúgio com pessoas erradas. Ele talvez num primeiro momento, não querendo voltar para a casa do pai, ele vai buscar refúgio, vai buscar ajuda com os gentios, vai buscar refúgio, ajuda com aqueles que são de fora, não com aqueles que eram da sua nação, do seu povo, muito menos alguém que fosse da sua própria família, da sua própria casa. E é exatamente isso que às vezes, que naturalmente, não é, às vezes é costumeiro, é algo natural que acontece na vida do homem quando ele se distancia da casa do pai, seja humanamente falando, seja espiritualmente falando. Este que se afasta da casa do pai, ele sempre vai buscar refúgio com pessoas erradas, sempre vai buscar ajuda com pessoas erradas. E essas pessoas erradas que o homem vai buscar ajuda, assim como este jovem da parábola,
ele, ao invés de receber ajuda, ele ainda vai ser humilhado e rebaixado. Agora, o versículo de número 16 fala de algo pior. Além dele ir trabalhar para gentios, além dele ir trabalhar apacentando porcos, agora ele deseja comer, se alimentar daquilo que os porcos comiam. Se no primeiro momento ele foi humilhado, agora a sua moral ela foi rebaixada. A sua honra não havia mais. Agora ele se tornou uma pessoa sem autoestima. Ele se tornou uma pessoa, como a gente costuma dizer, aquele que chegou no fundo do poço. Aquele que não tem mais nenhuma perspectiva, nenhuma esperança. Aquele que chega numa situação em que ele não sabe mais o que ele vai fazer. Mas a palavra nos diz que aquele jovem, quando ele se encontra nesta situação, diz o versículo de número 17, e caindo em si. Sabe, aquele jovem, quando quis sair da casa do seu pai, ele estava fora de si. Ele não estava no seu juízo perfeito. Ele estava com um sentimento que não era um sentimento bom. E esse sentimento, podemos entender que não provinha do seu íntimo, não vinha do seu íntimo. Mas agora, depois dele ser humilhado e de moralmente estar rebaixado, diz aqui o Senhor Jesus, falando esta parábola, que ele cai em si, tornando em si. Ele se arrepende então daquilo que ele havia feito. Ele toma consciência da situação. É como se ele estivesse acordado de um sonho, como se ele estivesse de repente olhado e falando: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Onde eu estou? Estou no fundo do poço, já não resta para mim mais nenhuma esperança. E é exatamente neste momento, quando o homem, quando a mulher se encontra nesta condição, quando ele se encontra no fundo do poço, quando ele já foi humilhado, quando a sua moral já foi rebaixada, quando ele olha para um lado e para o outro e já não há mais perspectiva, é exatamente neste momento quando ele tem esta oportunidade. Eu quero dizer nesta noite, eu tomo a liberdade de dizer nesta noite, que quando o homem se encontra nesta situação, é um momento que ainda assim a misericórdia de Deus vem sobre a vida dele. Ainda neste momento a graça do Senhor vem sobre a vida dele, porque Deus lhe dá a oportunidade dele cair em si, dele se arrepender, dele tomar consciência, dele acordar deste sonho, deste pesadelo. É este o momento que vai então iniciar a restauração do pecador. É neste momento que se inicia a restauração do filho pródigo, daquele que saiu da sua casa, daquele que perdeu a sua honra, daquele que foi humilhado, daquele que se encontrava em uma situação deplorável. Neste momento ele cai em si, ele se arrepende, ele toma consciência daquilo que ele fez, muito mais do que aquilo que está acontecendo naquele momento. É necessário tomar consciência daquilo que nos fez chegar àquela situação. E é exatamente isso que aquele jovem, ele tomou conhecimento. Nós vivemos num tempo em que confundimos muito arrependimento e remorso. Arrependimento é quando nós tomamos ciência dos nossos erros. Remorso é quando nós ficamos angustiados e tristes por causa das consequências dos nossos erros. Este jovem, o que aconteceu com ele é que ele tomou ciência do que levou ele àquela situação. E aí ele então compreende e entende o erro que ele cometeu. O erro, aquilo que ele estava vivendo, era consequência
de atitudes erradas que ele tinha tomado. E para ele resolver aquele problema, ele precisava consertar, ele precisava de voltar aonde ele havia caído. Era necessário ele retornar à casa do Pai. E é exatamente isso que então ele diz no versículo de número 18, né? Levantar-me-ei e irei à casa, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E o versículo de número 19 vai dizer assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Amados, o versículo de número 17 fala do arrependimento daquele jovem. O versículo de número 18 fala então da decisão daquele jovem. Não basta apenas nós tomarmos ciência do nosso erro. Não basta apenas o homem ter ciência de que ele está agindo errado. É necessário ele tomar uma decisão. E qual foi a decisão que ele tomou? Este jovem tomou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tomarei o caminho de volta. Decisão sensata daquele jovem. Se quando saiu da casa do pai, ele teve uma decisão insensata, agora, com a decisão de voltar para a casa do pai, é uma decisão sensata. E o versículo de número 19 fala exatamente que aquele jovem reconheceu o seu erro. Ele reconhece agora que ele não tem mais direito de nada. Agora ele não tem mais dignidade nenhuma. Ele não tem nada que pudesse dar a ele condição de retornar à casa do pai como filho. No pensamento dele, na visão deste jovem da parábola, só lhe restava uma coisa: ele ir para a casa do pai, pedir ao pai para que o recebesse na sua casa, mas ele sabia que ele não era digno de ser recebido como filho, mas que ele desejava ser um serviçal do seu pai. Ele desejava ser um jornaleiro na casa do seu pai. Jornaleiro era alguém que fazia jornadas, era alguém que ia levar alguma encomenda, ou dar algum recado, ou buscar alguma coisa, e essas pessoas então eles eram chamados de jornaleiros. Eram pessoas que faziam jornadas, caminhadas até determinados lugares, amando do seu Senhor. E aquele jovem então, aquele filho que retorna à casa do pai, numa situação totalmente inversa de quando ele saiu da casa do pai. Quando ele saiu da casa do pai, ele se sentia filho e com direito à herança, ainda que o seu pai não havia morrido. Agora, retornando para a casa do pai, ele sabia que ele era filho daquele homem, mas ele sabia que não era mais digno de chegar na casa do pai e ser recebido como filho. No seu entendimento, ser um serviçal na casa do seu pai, um jornaleiro na casa do seu pai, era muito melhor do que estar longe da casa do pai, porque ainda naquela condição de serviçal, de jornaleiro, ele teria pelo menos o alimento na casa do seu pai. Ele reconhecia que os empregados da casa do seu pai tinham condições muito melhores do que as condições que ele estava vivendo naquele momento. E então o versículo de número 19, este jovem reconhece isso. E no versículo de número 20, ele não ficou apenas na sua decisão, mas no versículo de número 20, ele tem uma atitude: e levantando-se, foi à casa de seu pai, foi para seu pai. Sabe,
não basta apenas reconhecermos os nossos erros. É necessário tomarmos uma decisão. A decisão é necessário ser tomada. E depois que tomamos a decisão, é necessário nós termos atitude. E qual foi a atitude daquele jovem? Ir à casa do seu pai. Ele levantou-se e foi. Às vezes nós conhecemos pessoas que até dizem e que reconhecem os seus erros. Até sabem o que devem fazer. Até sabem, mas falta a atitude de fazer aquilo que é necessário que seja feito. E aquele jovem, então, ele faz exatamente isso. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando nós, por mais humilhado que nós estejamos, por mais humilhado que o homem esteja, por mais desmoralizado que o homem esteja, quando ele reconhece o seu erro, quando ele toma uma decisão de mudar aquela situação, e quando da sua decisão ele toma então agora a atitude para que aquela situação seja mudada, nós podemos ter certeza de uma coisa: o pai, ele está sempre esperando o filho. Diz a palavra do Senhor que aquele pai esperava o filho amorosamente, cheio de compaixão. Ele tinha um sentimento naqueles dias em que ele vivia à espera do seu filho, que o seu filho retornasse. E quando ele vê de longe o seu filho, ele nem espera o seu filho acabar de chegar, mas diz a palavra do Senhor que o pai então vai ao encontro daquele jovem, abraça aquele jovem e beija aquele jovem, recebendo o seu filho com afeto, com carinho, com amor, com um sentimento de pesar, de tristeza pela circunstância que aquele jovem estava vivendo. Por certo, quando aquele pai vê aquele jovem, agora o seu filho, maltrapilho, numa situação totalmente diferente, totalmente inversa, totalmente oposta daquela que um dia ele viu o seu filho sair da sua casa, só lhe restou ter compaixão do seu filho. E o versículo de número 20, após este encontro, após o filho receber do pai aquele abraço, aquele beijo, aquele abraço que revelava o amor do pai para com aquele filho, ainda que ele houvesse no passado desejado a morte do pai, ainda que ele tivesse agora gastado tudo que ele tinha e agora ele já não tinha mais nada, já não tinha mais honra, já estava agora humilhado, já não lhe restava mais nada na vida senão ser mais humilhado ainda. Mas aquele pai o recebe, e quando o pai o recebe com um sentimento de compaixão e misericórdia, aquele filho continuou no seu propósito. Ele continuou dizendo, agora o versículo de número 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse: Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. Eu fiz tudo errado, tudo o que eu não deveria e não podia fazer foi exatamente o que eu fiz. Mas me perdoa, eu pequei contra ti. E o pai, vendo o arrependimento daquele filho, o pai então recebe aquele filho na sua casa sem nenhuma ressalva. Se lá naquela terra distante ele desejava comer aquilo que os porcos comiam, as bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam, um tipo de fruto que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada para comer,
agora o pai o recebe e o recebe sem ressalvas. Quando, trazendo para nós, quando o homem se arrepende verdadeiramente, Deus também o recebe sem ressalvas. O homem, às vezes, mede o perdão de Deus baseado no perdão que o homem, que o seu próximo, que o seu semelhante lhe oferece, que normalmente há algumas ressalvas. Mas Deus, quando nos recebe, o Senhor, quando vê que verdadeiramente nós nos arrependemos, Ele também nos recebe sem nenhuma ressalva. E o pai então disse aos seus servos, conduza aquele jovem até a sua casa, até a sua residência. E aquele pai então, ele diz aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Roupa hoje é um artigo simples. É claro que existem roupas de luxo, mas todos nós, ou quase todos nós, por mais simples que seja a nossa vestimenta, nós temos condições de ter uma roupazinha. Naquela época, bem diferente da nossa, somente as pessoas com mais condições, com mais posses, é que podiam ter vestimentas. Naturalmente, as pessoas que tinham menos condições se vestiam era de pano de saco, eram roupas, eram tecidos, que ninguém gostaria de usar. E aquele pai então diz assim, olha, traga lá uma veste, a melhor veste que tiver, coloque no meu filho. Um tecido leve, um tecido fino. A roupa naquela época era tão interessante que ela identificava a condição social da pessoa. Se a pessoa vestia um tecido fino, linho fino, ela indicava que era uma condição muito boa. Se a pessoa usava um pano de saco, um tecido feito de saco, era naturalmente visto que aquela pessoa não possuía nenhuma condição financeira, não era pessoa de posses. E o pai então disse, era como se o pai dissesse, olha, você não vai se vestir de pano de saco, você vai se vestir com as mesmas vestes que eu visto que o teu irmão veste, que você vestia quando você saiu aqui da minha casa, porque você não é escravo, você é filho, você não é serviçal, você é filho. Embora aquele filho reconhecesse que não era digno de ser chamado de filho, de ser recebido como filho, e estando lá naquela terra ainda, ele imaginava dizer para o seu pai que era para ser tratado e recebido como um serviçal. Mas o pai rapidamente disse, olha, você pertence à minha casa, você é sangue do meu sangue, você é meu filho, você não é serviçal, você vai vestir as vestes que eu visto, das mesmas vestes que eu tenho, você vai ter, as mesmas vestes que você tinha aqui antes de ter feito tudo o que você fez, são as mesmas vestes que você vai ter. Você, como disse, você não é escravo, você não é nenhum serviçal. Como se não bastasse as vestes, o pai também disse, olha, traga também um anel. Ele devolvia ao seu filho a condição de senhorio, de autoridade sobre os bens. O anel era como um selo, tinha como um brasão e identificava que aquele filho, ele tinha condição novamente de, apesar de ter desperdiçado tudo, de ter agido de maneira irresponsável, o pai falou assim, olha, não, mas você vai ter autoridade, você vai ter direito a todas as coisas. O pai não se satisfez em apenas dar a ele vestes, deu a ele também autoridade. Aquele jovem que estava humilhado,
que a sua honra havia sido acabada, ele era agora um homem humilhado e desonrado. Agora o pai lhe coloca as vestes, o pai lhe devolve o anel, lhe coloca um anel no seu dedo, dizendo: olha, ainda que você tenha me causado prejuízo, não tem problema, você é meu filho, você tem autoridade, você compra, você vende, você negocia, você vai continuar administrando, ajudando a cuidar dos meus negócios, você tem autoridade para isso. Você não vai ficar na minha casa vestido com linho fino, com vestes especiais, mas não vai ficar também sem autoridade. Para o pai não era o suficiente recebê-lo apenas como filho, mas também dar a ele autoridade. E também colocou sandália nos seus pés. Os serviçais, os escravos andavam descalços, mas aquele jovem, aquele filho não. Aquele filho, ele tinha liberdade para ir, vir com seus pés calçados, e isso demonstrava que era algo tido como luxuoso, era alguém que exercia ou tinha um senhorio, e por isso ele andava calçado. Na casa do pai, aquele jovem, ele foi enaltecido, ele foi honrado. Na casa do pai, ele teve de volta tudo aquilo que ele tinha antes. E é da mesma maneira que o Senhor ele faz conosco. É o mesmo amor que o Senhor tem para com as nossas vidas. Ainda que pecamos, ainda que falhamos, ainda que erramos, ainda que fazemos tudo errado, tudo errado. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós tomamos uma decisão de mudança, e quando nós agimos, ou seja, quando nós vamos em direção ao Pai, clamando, pedindo pelo seu perdão, pedindo por sua misericórdia, Ele nos recebe como filho, Ele nos dá vestes, nos dá o anel, coloca a sandália em nossos pés. Ele, de uma maneira figurada, estas coisas, mas para demonstrar que Deus, Ele quando recebe um filho e este está arrependido dos seus erros, dos seus pecados, o Senhor o recebe como filho e coloca ele na posição de filho, não na posição de escravo. É porque na casa do Pai sempre há refúgio. Na casa do Pai sempre há provisão. Na casa do Pai há perdão. Na casa do Pai há misericórdia. Se quando maltrapilho, aquele jovem foi ainda mais humilhado em uma terra distante, pois foi buscar ajuda com pessoas erradas. Quando ele foi buscar ajuda na pessoa certa, que era o pai, ele foi tratado com dignidade. E nesta noite, nós queremos trazer esta mensagem ao nosso coração. Se estamos na casa do Pai, se estamos na presença do nosso Deus, se estamos na presença do nosso Senhor, olha, não vamos sair da presença do Senhor. Porque se nós sairmos da presença do Senhor, nós seremos humilhados e desonrados. E lá, quando estivermos humilhados e desonrados e buscarmos ainda socorro, ajuda com pessoas erradas, ainda mais humilhados e desonrados seremos. Mas quando nós voltamos, quando o homem retorna à casa do Pai, ele recebe perdão, ele recebe a misericórdia do Pai. Ele não é tratado e humilhado ainda mais, mas ele é tratado de uma maneira a ser enaltecido, a ser honrado na casa do Pai. Porque o Pai o recebe como filho. Em terras longínquas, quem busca ajuda é tratado como escravo. Mas na casa do Pai, quem busca ajuda é tratado como filho. Então, nesta noite, como disse, são duas mensagens
para nós. Se estamos na casa do Pai, não vamos sair da casa do Pai, porque longe da casa do Pai a situação é difícil. E se alguém nos assiste e você tem saído da casa do Pai, você tem se distanciado da casa do Pai, nesta noite é noite de você retornar à casa do Pai. Não busque ou continue buscando ajuda com pessoas erradas, pois você será ainda mais humilhado, você será ainda mais desonrado. Mas busque ajuda com o Pai, porque só Ele te recebe como filho, só Ele te honra, só Ele te enaltece. Que nesta noite nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, que nesta noite nós possamos continuar nos refugiando na casa do Pai, porque na casa do Pai há pão, na casa do Pai há cuidado, na casa do Pai há provisão. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. E nesta noite eu quero convidar você que porventura esteja longe da casa do Pai, retorne à casa do Pai, porque o Pai está te esperando amorosamente. O Pai aguarda amorosamente e ansiosamente pelo teu retorno à sua casa, pois Ele está com as vestes, com o anel e com as sandálias. As vestes para cobrir a nudez, as vestes para mostrar que você não é uma pessoa escrava, mas você é uma pessoa que tem um senhorio. O anel para mostrar que você tem autoridade, para demonstrar que você é alguém, que você é uma pessoa honrada. E as sandálias para demonstrar que você não é escravo, mas você tem calçados, você tem liberdade de ir e vir. Você tem a liberdade de caminhar todos os dias na casa do Pai. E as pessoas olharão e verão que você não é um escravo, você não é alguém que está sendo rebaixado, humilhado, escarnecido, zombado, mas você é alguém que encontrou no Pai a honra, encontrou no Pai alguém que te erguesse ou te reerguesse para que pudesse viver uma vida com dignidade. Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, agradecidos por esta oportunidade esta ímpar, de podermos louvar o Teu nome, de podermos orar, de podermos ouvir a Tua palavra. Queremos Te pedir nesta noite por cada um dos Teus filhos e filhas, por cada um dos Teus servos, ó Pai, que estão na Tua presença, que o Senhor venha os guardar e os livrar, para que jamais se desviem da Tua presença. Senhor, se porventura alguém que está pensando em se desviar, em deixar a casa do Pai, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos corações e que através desta mensagem possa compreender que longe da Tua casa, Senhor, longe da Tua presença, não é um bom lugar para se estar, mas que possam ter este entendimento de permanecer na Tua presença. Senhores, também oramos a Ti por aqueles que porventura têm já saído da Tua presença, já não estão mais na Tua casa, já não há uma vida mais de comunhão contigo. Que o Senhor tenha misericórdia destes, que eles possam cair em si, que eles possam se arrepender, possam se decidir e ter uma atitude de tão logo retornar para a Tua presença, com o coração contrito, um coração arrependido, para que na Tua presença possa encontrar novamente o perdão, o cuidado e possam ser cada um reconciliado contigo. Pai amado, nós Te pedimos assim no nome de Jesus. Também oramos por nossa nação. Pedimos, ó Pai, que Tu dês sabedoria, entendimento, capacidade aos nossos governantes. Senhor, o poder executivo, legislativo, judiciário,
quer na esfera da União, na esfera dos estados, das federações, Senhor, quer na esfera dos municípios, Senhor, a cada um destes poderes que são instituídos por Ti, que são dados por Ti, Senhor, que Tu possas inclinar o coração destes homens, para que possam conduzir a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, ó Deus, de uma maneira responsável, a fim de que a nossa nação, o nosso povo, possa desfrutar, Senhor, de dias melhores. Senhor amado, venha abençoar os empresários, dê eles capacidade, dê eles condições de poder manter o emprego de cada um dos seus funcionários, para que ambos, ó Pai, possam ter o sustento e o alimento dentro dos lares. Pai amado, também te pedimos que o Senhor venha nos dar saúde, livrando-nos deste mal, e aqueles que já têm sido acometidos deste mal, que o Senhor venha repreender e venha dar saúde a cada um. Abençoe, ó Pai, os profissionais de saúde, guardando-os e livrando-os, e dando a eles também sabedoria para cuidar daqueles que estão enfermos. Pai amado, nós suplicamos a Ti a Tua bênção e o Teu cuidado. Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre a nossa nação. Que a Tua graça e a Tua misericórdia permaneça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. É o que nós Te pedimos nesta noite, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos e sobre o lar e a família de cada um. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.